Vampiro. Na minha cabeça não tem um vampiro hétero, primeiramente, porque assim, eles sugam o sangue dessa galera de uma forma tão apaixonada que você não consegue, assim... Oi, gente, eu me chamo Laís e eu tô criando esse canal pra falar sobre os livros que eu leio, porque às vezes eu leio e eu não tenho quem comentar e eu queria poder comentar, e aí eu estou fazendo pra poder comentar os livros que eu estou lendo. E eu queria começar fazendo indicações de livros pro Halloween, tá? Porque mês de outubro, né, e eu queria entrar no embalo. Então eu vou falar alguns livros e um mangá que vocês podem ler nesse Halloween. Eu vou começar falando do mangá, que é DRCL, @DRCL, que é Midnight Children. Esse que é o volume 3, né? No Brasil só saiu até o volume 3. E o volume 4 está em pré-venda. Ele vai acompanhar a história do Drácula. Assim, não acompanha a história do Drácula em si. Ele é inspirado em Drácula, do Bram Stoker. E aqui vai colocar a Mina, que tem no livro, né? A Mina como principal. Só que aqui eles não são adultos, eles são adolescentes. Então eles estudam na escola. A Mina é a única menina da escola. Assim, é porque é complicado. Ela é a única menina da escola. E ela tá no século XIX, buscando se manter em um lugar em que não aceita ela pra ela ser mulher e tal. E os meninos, os rapazes que aparecem no livro de Drácula, eles também estão aqui. E eles são estudantes junto com ela. Eles estudam juntos, na verdade. Só que eles não gostam dela, né? Porque mulher estudando, dizem que ela tá tomando o lugar de um outro homem e tal. E aqui vai se passar na Inglaterra, né? Quando o Drácula chega na ilhazinha Wirby, se eu não me engano. Acho que a escola é Wirby, é porque eu não lembro muito bem os nomes. Mas é quando o Drácula chega no navio e ele fica nessa ilhazinha da Inglaterra. E aí começa a acontecer alguns casos em que eles vão investigar. O principal é por causa do amigo Luke / Lucy, porque o Luke de manhã é o Luke e à noite é a Lucy. Ainda não foi explicado, porque no terceiro volume ainda vai ter que ser explicado. Ele é atacado pelo Drácula quando ele chega, né? Como vocês sabem, o Drácula se transforma em lobo. E ele ataca o Luke quando ele tava desenhando no cemitério. E aí, a partir daí vai desenvolver a história, né? Que o Luke, ele é amigo tanto dos meninos quanto da Mina. É tipo, à noite, quando ele transforma em Lucy, ele é a Lucy, ela é a melhor amiga da Mina. E aí a gente vai acompanhar a história deles. O professor Van Helsing também vai aparecer. Vai ser diferente do livro, tá? Eles vão acompanhar o início, um pouco do início de Drácula mesmo, como é no livro. Diferença de ele ser adolescente, claro, mas só isso. Vai ser completamente diferente do livro, que é muito interessante, porque esse volume específico me trouxe umas reações de tipo, eu não acredito que isso está acontecendo. Nossa, é muito bom. E a arte do mangá é muito linda. Eu vou mostrar uma arte específica que eu gostei muito. Eu acho essa arte do mangá muito bonita. Eu vou mostrar só isso porque eu também como é terceiro volume, né? Pode botar muita coisa. Mas assim, muito bom. Essa é a primeira indicação, né? É um mangá, pra quem gosta de mangá. Tá sendo lançado pela Panini. Como eu disse, tá no terceiro volume. O quarto tá em pré-venda. Até então, quando eu comecei a comprar, em junho, se eu não me engano, tinha 5 volumes lançados fora, né? Acho que do Japão. E aqui não tá sendo lançado. Também tá sendo lançado fora, né? Porque vai ficar só 5 volumes. E eu também vou indicar pequenos contos do Grande Mestre do Terror. Aqui vai trazer vários autores, vai trazer contos, são contos, então são histórias pequenas, são tipo histórias de 3 páginas, 4 páginas, alguns, é mais ou menos assim. Ele é pequenininho, mas tem vários contos. Tem do Lovecraft, do Barreto, Lima Barreto, da Mary Shelley, do Almeida, não sei que é nacional, mas eu não lembro o nome de Almeida, do Bram Stoker, Correa, enfim, Wells e Poe, entre outros. E assim, tem muitos contos bons. Os nacionais são muito bons, por sinal. Tem o conto do Bram Stoker, que é O Convidado de Drácula, uma coisa assim,
também é muito bom. O da Mary Shelley também é muito interessante. Eu acho que eu só não gostei muito do Lovecraft, porque não fez muito sentido na minha cabeça. Mas de resto, os contos são ótimos. É muito rápido de ler, sabe? É interessante ler um conto por dia, sabe? Pra você poder ficar refletindo sobre a história. Mas assim, eu não tenho essa paciência. Só que eu gostei bastante. É outra indicação, sabe? É um compilado de contos organizado aqui no Brasil, né? Pelos autores. E é muito interessante. Eu ganhei de aniversário. E ele veio com esse marcadorzinho lá. Eu ganhei de aniversário há tempos. Do meu amigo Alan. Eu acho muito lindo. Nossa, eu acho a arte desse livro muito bonito. Porque ele vem todo organizadinho, ó, com as coisinhas escuras e tal. Tem algumas imagens. Ó, tem algumas imagens. Na verdade, tem imagens. Em todos os capítulos tem uma imagem. Todo conto tem uma imagenzinha. Nossa, muito bom. Eu indico bastante, sabe? Bastante mesmo. Enfim. Leio. E aí o próximo é um que... Nossa, eu amo esse livro. Que é Mordida. É um HQ, na verdade. Que é Mordida. Que vai contar a história de uma vampira e um lobisomem. Que... Ai, o cheiro. A capa é almofadada. E aí, a poeira impregna um pouquinho e eu tenho rinite. E a hora que eu peguei, eu senti a poeira. Enfim. Nossa, eu amo livros que tem essa marcaçãozinha assim, que este livro contém um romance ácido, porque eles é um vampiro, né? Então ela é bem ácida. Romance inusitado, vestidos pretos dramáticos e lobos peludos. E assim, é tão bonito. Nossa, tão bonito, tão bonito. Tipo assim, essa edição é muito linda. É uma capa muito bonita, muito gostosa de pegar. Eu só acho muito caro, porque tem um pouco de coisa. Nossa, isso daqui é uma perfeição, sabe? É uma perfeição. Eu acho essa HQzinha muito linda. E aí, é a história dessa vampira e desse lobo, né? Que eu não vou falar muita coisa, porque a HQ eu não vejo muito sentido em estar contando a história. Porque, né, ou você... É uma história curta. Então, se eu contar muito, não vai cuidar. Isso aqui é tipo uma indicação de Halloween pra medrosos. Na verdade, a maior parte é. Mentira, eu acho que... Tem uns livros, tem alguns contos em Grandes Mestres do Terror que dá um medinho. Mas enfim, essa HQ ela é muito bonitinha, é um romance, né? Romancezinho. Eu não sei explicar, sobrenatural. Enfim. E ele é muito bonitinho. Então assim, se você não gosta de ler livros realmente de terror no Halloween, porque tem medo, isso é normal, lê essa HQ, ela é muito boa mesmo. Vale muito a pena ter ela e você ficar olhando assim na estante e ficar, meu Deus, que coisa linda. Vale muito a pena. Ok? Agora vai pro outro livro, que eu também gosto bastante. Nossa, esses livros aqui todos eu gosto bastante. Assim, Carmila tem um lugar no meu coração, assim, que não tem como. Ela é linda. É uma edição linda. Pandorga perfeita. Eu não sei se pronunciar assim o nome da editora, mas é perfeita. Aqui a gente vai ter o conto da Carmila e o vampiro, né? Se você não sabe, o vampiro foi o primeiro conto que trouxe esse ser fantástico que é o vampiro. Então assim, não é o Drácula, não, primeiro não foi o Drácula, primeiro foi o vampiro, tá bom? De O Vampiro, de John William Polidori, que ele era, se eu não me engano, ele era médico ou era amigo do Byron, John Byron. Acho que é John Byron, é um Byron. Ele foi o primeiro a escrever um conto sobre vampiros, tá bom? E Carmila foi a primeira mulher vampira, pelo que se diz, né? Porque a ser escrita também. E assim, na minha cabeça, é meio sabe? Porque ela passa o tempo todo demonstrando o amor dela pela Laura. Não tem pra onde correr. Nossa, ela é muito fofa. Ela quer muito beber o sangue dela, né? Ah, e aqui tem uma imagenzinha no desenho que o meu namorado fez há um tempo atrás. Que eu guardo nesse livro, especificamente porque eu tava lendo ele, eu gosto de guardar. Tem umas... eu marquei muito esse livro. Ó, tem as ilustrações no capítulo. E eu marquei muito esse livro. E eu escrevi muito nele. É uma edição muito boazinha pra poder escrever, porque ela é muito gostosa. É uma edição muito boa, sabe? E é muito bonitinho. Muito bonitinho. Aqui a gente vai ter a história da Carmila, né? Que ela vai ficar uns dias na casa dessa família que tem a Laura. Que elas ficam, né? Ela fica atrás da Laura. Enfim, pra pegar o sangue dela.
Só que assim, vampiro. Na minha cabeça não tem um vampiro hétero, primeiramente. Porque assim, eles sugam o sangue dessa galera de uma forma tão apaixonada que você não consegue, assim... Não, a Carmila, a Laura, no fundo. A Carmila, assim, se debruçando, dizendo que... Meu Deus, Laura, eu amo você. Ela não chega ainda que ama ela, tá? Mas chega, é um negócio tão dramático. Que a gente fica assim, Deus, eu gosto dessa menina. E a Laura fica assim, ai, minha amiga. Amiga. Cara, amiga. Mas é muito boa a história, meu bem. Eu não falei nada da história, né? Eu só fiquei falando sobre essas coisas. Foi mal, né, gente? Enfim, ela vai ficar na casa da Laura e ela vai ficar nessa conversa de amigas e tal. Ela passa o tempo fingindo que é doente. Porque, enfim, ela não sai no sol, né? Tem essa característica aí. Então ela se vê só quando não tem sol. Escondida assim pelo meio da casa. É bem interessante, a história é bem legal. Essa história é muito legal, eu te juro, é muito legal. Eu não lembro quase nada de um vampiro, sim. Porque não me pegou muito. Realmente gostei muito mais da Carmila, tá bem? É isso. E aí, uma história realmente mais de terror. Que acho que Carmila é muito terror, não. Mas assim, uma história mais de terror é um livro nacional. Que é Horror na Colina de Darkton. Acho que é Darkton. Em alguns pesadelos, acordar pode não ser uma opção, do Marcos Barcelos. Ele é do Rio de Janeiro, o autor. E esse livro, eu conheci ele por um conto do Wattpad. Quando eu li um Wattpad, eu nunca fui ler muito Wattpad, mas quando eu li, eu encontrei um conto dessa história. E assim, quando eu li, eu fiquei assustada. Mas era uma história muito boa. Eu gosto de terror, né? Só não tenho muito, mas eu gosto. E aí, eu gostei muito. Só que eu não sabia que tinha um livro. Aí quando eu descobri, eu comprei o livro. Eu não li na minha edição, né? Eu li na edição de uma amiga minha, quando eu descobri que tinha, que foi por ela que ela tinha um livro. Aí eu comprei a minha própria edição. Eu não vou lembrar muito bem da história, porque eu li há um bastante tempo. Mas é uma história muito boa. É sério, eu gosto muito. É uma história realmente boa. Em que eu acredito que você vai ficar com medo. Assim, eu fico um pouco assustada às vezes, né? Porque, tipo, se tinha um ser ali, às vezes, atrás dele, sabe, do Benjamin. Eu vou ler pra vocês. A escuridão se aproxima e com ela os seus piores medos. Em 2004, Benjamin Simmons deixou o orfanato que viveu desde a infância para ajudar alguns parentes num momento difícil. Com a sua tia debilitada e o tio trabalhando dia e noite, precisava de alguém para tomar conta da sua prima Carla, de apenas 5 anos de idade. Crianças. No entanto, certa madrugada, a tranquilidade da colina de Darkton é interrompida por um estranho pesadelo que vai tomando formas reais cada minuto. Logo, Ben, que é o Benjamin, descobre-se preso numa casa que abriga mistérios, onde o inferno parece mais próximo e o mal possui uma força evidente. Nossa, isso aqui é muito bom, gente. Leiam, que não tem coragem, leiam. E é um nacional, sabe? Tipo. E ele tem um segundo livro. Eu tenho um segundo livro. Eu não sabia que era a continuação desse primeiro. Eu tinha um livro que eu comprei assim, nossa, o mesmo autor que escreveu O Horror na Colina de Darkton. E aí eu comprei. Só que aí eu não sabia que era a continuação. Eu fui descobrir esses dias quando eu tava ajeitando as coisas na casa dos meus pais. E aí eu vi que era a continuação. E aí eu fiquei com vontade de reler esse livro pra continuar, pra ler a continuação. Só que assim, eu tô com muitos livros agora pra ler, não posso colocar ele como prioridade. Mas se eu pudesse, eu leria logo. Mas eu não poderia ler. Enfim, esse foi o quinto livro. E agora o último, que é bem manjado, né? Que é Drácula. Sim, eu falei sobre DRCL, o mangá, que é inspirado em Drácula. Eu falei de Carmila. Sabiam que Drácula, ele foi inspirado em Carmila? Pois é, ela foi uma das inspirações, não foi a única, foi uma das inspirações. Enfim, aqui Drácula, do Bram Stoker, vai contar a história do monstro, né, monstro, figura fantástica do Drácula. Assim, gente, não vai ter o Drácula, assim, o tempo todo na história, tá bom? Porque a história, ela vai ser contada através de cartas. Então, assim, a gente tem vários personagens. A gente tem a Mina, tem algumas cartas da Lucy, que no mangá era Lucy. Tem a do Arthur, né? Do Arthur, do Jonathan. O principal, ou começa com o Jonathan, que é o marido da Mina. Jonathan Hacker. Ou Hacker. Enfim. Nossa, esse livro é muito bom. Drácula, eu comecei e eu sempre tenho um problema de quando eu começo algum clássico, eu passo as primeiras páginas muito devagar. Eu não sei o porquê. Mas a partir dos 30% eu leio ele, eu devoro o livro. E
não foi diferente nesse livro. Eu devorei ele muito no final. E assim, ele é muito bom. A história é muito boa. O final é muito interessante. Depois dele, eu pensei muito em assistir as adaptações, mas aí eu descobri algumas coisas sobre as adaptações que eu não gostei, sabe? Mudanças que eu fiquei irritada. Porque assim, aqui tem uma das principais, é a Mina. E assim, século XIX. Tá em pleno século XIX, mulheres não têm representatividade, sabe? E aqui eles trazem a Mina como uma das principais, como uma mulher inteligente. Claro que tem algumas coisas que incomodam, porque, enfim, época, né? Mas assim, ela é colocada como uma pessoa que sabe diferente de... Assim, não que alguns livros demonstrem muito isso, mas aqui ela é colocada como uma pessoa inteligente. Ela está a par dos planos dos meninos. Em muitos momentos eles acabam afastando um pouco ela. Mas assim, ela é uma das... eu acho que foi até um impacto assim na época. Porque quando eu terminei eu fui dar uma olhada, né? Fui dar uma pesquisada. Foi um impacto assim pra época, porque não tinha uma representatividade feminina. Principalmente na questão de terror, sabe? Aqui eu vejo mais questão gótica. Não vejo exatamente como terror, porque não dá muito medo não. Só é... Hoje eu divido como a minha área de livros góticos. E assim, é muito interessante, tá bom? O primeiro principal vai ser o Jonathan, que ele vai visitar o Drácula, né? Ele vai saber quem é o Drácula, vai descobrir que ele é um vampiro, né? Assim, eu não sei exatamente, acredito que ele não vai saber exatamente como um vampiro, porque ele não sabe qual é o vampiro. Só vão descobrir quando eles conhecerem o Van Helsing. Vai trazer a Mina trocando cartas com ele, ela visitando a melhor amiga dela, a Lucy. Nossa, é muito boa essa história. É sério, muito, muito bom mesmo. Eu me apeguei muito aos personagens daqui, muito. Eu fiquei muito triste com o que rolou com a Lucy, mas assim, perfeito. E eu acho que eu falei demais, realmente. Eu falei muito sobre o que eu achava, eu falei quase nada da história antes dos livros, né? Mas aí, primeiro vídeo. Então, é isso, gente. Foi só esses 6 livros que eu vou indicar pra vocês hoje. E eu espero que vocês gostem, que vocês aproveitem esse Halloween e que vocês continuem aqui, que curtam se vocês gostaram, sigam se vocês gostaram também. É isso, gente. Sejam bem-vindos ao meu canal.